Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos trilhando nas cartas paulinas e hoje iremos pensar na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, em mais um episódio do Trilhando na Palavra. A primeira carta aos Coríntios é o 7º livro do Novo Testamento e é composta de 16 capítulos e 437 versículos. É uma carta maravilhosa e cheia de exemplos práticos e relevantes. A leitura dessa carta você faz em menos de uma hora. A primeira epístola aos Coríntios é um dos escritos clássicos de Paulo. Acima de tudo, ela preserva para nós não tanto a doutrina cristã, e sim o padrão da ética cristã. Neste livro, encontramos os problemas enfrentados pelos primeiros cristãos gentios e como Paulo deu solução a esses problemas. As epístolas aos Romanos e outras revelam com maior aptidão a elevada mente de Paulo, mas nenhuma delas revela mais claramente do que 1 aos Coríntios aquilo que os psicólogos modernos gostam de chamar de situações da vida real. Diferentemente daqueles problemas que Paulo tentou solucionar para os crentes da Galácia, que eram sobretudo questões de opinião religiosa, este livro aborda antes questões relativas à conduta cristã, questões morais da mais séria natureza. Paulo, um homem de formação essencialmente judaica, tendo recebido ideias ainda mais elevadas por causa das revelações que recebeu acerca do cristianismo, ele escreve essa carta magnífica aos Coríntios. E para contextualizar nossa reflexão, vejamos um pouco sobre a cidade de Corinto. Corinto era uma cidade que ficava no sul da Grécia, era uma cidade rica. Lá se encontrava um próspero centro comercial. Tanto o tráfico por terra como pelo mar convergiam para Corinto. Em Corinto tinha 2 portos, um no oeste e o outro no leste, que era o mais conhecido, o Porto de Sincreia. Diariamente, centenas, milhares de pessoas movimentavam a cidade portuária. Sendo assim, Corinto era uma cidade populosa. A população passava de 500 mil de pessoas naquela época. E durante a vida de Paulo, Corinto se comparava com Roma, Alexandria, Éfeso, como as mais importantes cidades do Império Romano. Corinto era muito importante porque era a escala da rota marítima entre o Ocidente e o Oriente. Como alguns comentaristas gostam de falar, a cidade de Corinto atraía negociantes, vagabundos, caçadores de dotes e aqueles que buscavam prazer se dirigiam a Corinto. E um fator motivador para toda essa aglomeração é que lá havia o templo à deusa Afrodite, a deusa da fertilidade. E nesse templo existia aproximadamente 1000 sacerdotisas que trabalhavam como prostitutas cultuais. Embora Corinto fosse uma cidade intelectual, era ao mesmo tempo profundamente depravada. Corinto tinha a fama de ser uma das cidades mais depravadas da história antiga. A expressão viver como um coríntio significava viver bêbado e na corrupção moral. E a palavra corintianizar significava agir de forma leviana. A cidade de Corinto era corrompida, primeiro pela prostituição. Em Corinto se confundia a religião com a prática sexual. Naquela cidade, a deusa Afrodite era adorada e era considerada a deusa do amor, ou seja, milhares de coríntios adoravam seus deuses visitando as sacerdotisas, aquelas prostitutas que estavam a serviço no templo. O homossexualismo também marcava a promiscuidade da cidade. Corinto era uma cidade onde ficavam os principais monumentos de Apolo, esse deus grego que representava o ideal da beleza masculina. A adoração a Apolo induzia a juventude, e por que não dizer a população de Corinto, a se entregar ao homossexualismo. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele estava em Corinto, então podemos dizer que ele está olhando para a depravação da cidade, entregue às práticas homossexuais sem nenhum pudor. E ele elabora o texto com a mais completa descrição da universalidade do pecado. Um local desse, perdido de tal forma, é sempre alvo do itinerário dos missionários e de Deus. Evangelizar Corinto era um plano estratégico, pois o evangelho, a partir de Corinto,
poderia se espalhar e alcançar o mundo inteiro. Essa foi uma das razões porque Paulo se concentrou na cidade de Corinto para plantar uma igreja e abrir as janelas da evangelização para o mundo. Pessoas entravam e saíam de Corinto todos os dias. Vejamos, portanto, como se formou a igreja na cidade de Corinto. O evangelho alcançou a cidade de Corinto, a principal da Acaia, cerca de 20 anos após a crucificação de Jesus. Paulo foi o primeiro missionário cristão a chegar à Grécia de conformidade com os registros que dispomos. O apóstolo chegou a Corinto proveniente de Atenas, na sua segunda viagem missionária. E ele ficou em companhia de um casal de judeus chamado Áquila e Priscila, que eram cristãos e tinham vindo de Roma por ocasião da expulsão dos judeus da capital do império. Aquele decreto lá do imperador Cláudio. A igreja de Corinto, por conseguinte, teve um início na casa deles por volta do ano 50. Em Corinto, a força do mundo antigo, Paulo conseguiu ganhar vários convertidos importantes. Primeiro nós temos Áquila e Priscila, que foram convencidos e convertidos. E quando Timóteo e Silas foram da Macedônia para ajudar o apóstolo Paulo, logo Crispo se converteu também, o principal da sinagoga. E a sua mudança de vida espiritual foi seguida de várias outras conversões. Entre estes convertidos estavam algumas pessoas de elevada estatura social, como Tito, o Justo, cuja casa tornou-se um local de reuniões para a igreja. Gaio, que era um homem de muitas posses e de grande hospitalidade, recebia Paulo e toda a igreja também. Erasto, o tesoureiro da cidade, se converteu. Pode ter havido outros homens de nível elevado, mas a maior parte da igreja era composta por pessoas pobres e incultas. Havia algumas pessoas da classe média, porém o grande número que fazia parte da igreja era da população de escravos. O texto bíblico diz o seguinte: Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Maravilha saber tudo isso, né? Porque o mérito não está na pessoa chamada, mas sempre em quem nos chama. E mesmo sendo uma cidade depravada como o Corinto, Deus sempre tem os seus escolhidos. O Senhor, em certo momento, anima o apóstolo Paulo para perseverar no trabalho da obra missionária naquela cidade. Veja as palavras encorajadoras do Senhor. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Então a gente vê que Deus realmente tinha os escolhidos no meio da cidade corrompida. Ouvindo essas palavras, Paulo permaneceu na cidade 1 ano e 6 meses, pregando a preciosa palavra de Deus. E passado esse tempo, Paulo segue avante o seu ministério itinerante, deixando Áquila e Priscila na liderança da igreja, também Apolo. E passando alguns anos, desde que Paulo deixara a cidade de Corinto, os membros da igreja não se desenvolveram muito bem em termos espirituais. Isso nos leva a pensar sobre os motivos da escrita da carta. A situação da igreja alarmou alguns dos membros e estes enviaram cartas a Paulo, o que levou o apóstolo a escrever esta primeira carta aos Coríntios. E é muito provável que o apóstolo escreveu esta carta no final da sua terceira viagem missionária lá da cidade de Éfeso. Ela foi redigida com a finalidade de lidar com seus problemas e direcionar os seus membros a uma vida de santidade em Cristo. Na carta que os coríntios eles enviaram a Paulo, haviam várias questões, algumas sobre o casamento e celibato, sobre alimentos oferecidos a ídolos,
sobre o culto público e provavelmente algumas questões sobre dons espirituais. Mas Paulo também estava preocupado com outros problemas que atormentavam esta igreja, tais como divisões, aquele espírito de contenda, a impureza sexual, um espírito não cristão. Então Paulo ele escreveu uma carta em que apresentava as exigências do cristianismo de uma completa renovação de caráter e de conduta, uma nova moralidade baseada no poder redentor de Cristo. Então podemos dizer que, diferente da carta aos Romanos, que é uma espécie de tratado teológico, em que a iniciativa de escrever foi totalmente da parte de Paulo, a primeira carta aos Coríntios ela foi motivada pelos questionamentos e pela conduta dos crentes em Corinto. É um pouquinho diferente, né? Ao escrever aos Coríntios, Paulo ele os fez lembrar que eles foram separados, chamados para ser santos. Ele elogia aqueles que foram enriquecidos em toda a palavra, em todo o conhecimento, e o apóstolo também louvou a eles pela variedade de dons. Mas Paulo também expressou uma séria preocupação por eles. Ele lhes rogou que chegassem a um acordo entre si. Ele estava angustiado pelas divisões ocorridas entre eles. O apóstolo, ele meio que desenhou um retrato minucioso da incapacidade do homem natural de entender os conceitos espirituais. Ele apresentou a Cristo como um objeto supremo da lealdade e da devoção cristã. Paulo ele fez uma análise detalhada do estado espiritual daquela igreja. A lista de acusações, meus irmãos, que Paulo dirigiu contra os coríntios ia desde divisões carnais até a negação da ressurreição de Cristo. Então, meus queridos, uma alma inferior à de Paulo teria abandonado o barco, teria abandonado aquela igreja em desespero ou teria condenado ela com indignação. Mas Paulo não fez nenhuma dessas coisas. Ele pregou a Cristo, tá certo? Veja como a gente pode fazer uma estrutura simples dessa carta. Primeiro a gente tem uma introdução, depois temos aquelas facções deploradas, né? Temos a disciplina ministrada, temos as dificuldades discutidas, os dons espirituais, a ressurreição e uma conclusão no final, certo? A carta aos Coríntios ela pode ser analisada e estruturada pelos problemas apresentados na carta. Vejamos alguns problemas desta igreja. Primeiro, o problema das divisões. Irmãos, que desgraça e que vergonha Paulo atribui às divisões que estavam se formando na igreja. Porque alguns formaram uma espécie de fã-clube, tanto de Paulo como de Apolo e de Cefas, até mesmo de Cristo. O apóstolo indaga, porventura está Cristo dividido? Em toda a carta, Paulo aborda a temática da comunhão. Ele começa falando contra essas facções, ele vai falar sobre os dons espirituais que servem para a edificação da igreja. Ele fala da igreja como um corpo, no qual uns precisam do outro. A comunhão é um tema fortemente ensinado nesta carta. Paulo roga pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eles falassem todos a mesma coisa. Ele diz que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Algo importante que deve ser dito, deve ser pensado também na nossa reflexão, é que depois de uma breve introdução no início da carta, o apóstolo traz uma censura aos coríntios por causa dessas discórdias, dessas divisões. Ele trata da sua origem e da fonte disso, mostrando quanto o orgulho e a vaidade, a presunção da ciência, da erudição, da eloquência, e até mesmo quando eles são lisonjeados por falsos mestres, tudo isso contribuía para a escandalosa divisão. O apóstolo ele vai recomendar, portanto, a humildade, a submissão à instrução divina, ao ensinamento de Deus através do seu Espírito, por revelação externa ou interna, como um remédio para esses males que sobejavam no meio deles. Ele lhes mostra o vazio da falsa ciência e da eloquência em muitos aspectos. Então, esse é o primeiro problema, o problema da comunhão.
O segundo problema é de um membro que é imoral dentro da igreja. Paulo diz o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então, o apóstolo ele chama a atenção desse fato para que a igreja se posicionasse trazendo a disciplina adequada. O que acontece, meus irmãos, é que essa pessoa incestuosa era um homem que gozava de grande estima, sendo o líder de algum dos partidos que estava no meio deles. E tudo parece que os irmãos de Corinto tinham orgulho de tê-lo. Mesmo assim, a disciplina cristã está para todos, pois no Evangelho de Cristo todos nós estamos nivelados. O terceiro problema que poderíamos destacar é o problema dos processos judiciais. Paulo insiste que os crentes lutem por evitar mal-entendidos que requeiram a solução judicial. É melhor sofrer o dano na mão de um irmão em Cristo do que precisar pedir a um não crente para decidir o caso. O povo de Deus que julgará os anjos, por acaso não terá entre vós quem tenha condição para julgar os casos de vocês? Este é o argumento do apóstolo Paulo. O desejo que tinham de processar uns aos outros, em vez de resolver suas diferenças dentro da igreja, denunciava a sua imaturidade e a confiança equivocada na sabedoria humana. Esse também é um dos problemas da igreja de Corinto. Outro problema é o uso adequado do corpo. Visto que o corpo é a expressão externa de uma pessoa, o que ela faz com o seu corpo faz a sua personalidade. O corpo transformado voltará à vida por ocasião da ressurreição. A imoralidade sexual danifica a personalidade ou o íntimo dos que se envolvem com ela. E lembrando que o corpo é o templo do Espírito Santo. Outro ponto são as perguntas a respeito do casamento. Paulo ele crê que a maioria das pessoas precisam da expressão sexual que o casamento propõe a propiciar. Mas por causa da iminente segunda vinda do Senhor Jesus e dos cuidados que o casamento ocasiona, Paulo prefere o celibato para os que, como ele, possuem esse dom. Outra questão que é abordada é as perguntas a respeito da liberdade cristã. Embora o problema específico que está em discussão seja a respeito dos alimentos sacrificados a ídolos, o assunto é mais amplo. Nós estamos falando aqui sobre a liberdade cristã. E alguns pontos revelam o teor desse problema. Como, por exemplo, a compra de carne que foi sacrificada a ídolos, a refeições em casas de amigos particulares, não crentes, óbvio, e os banquetes realizados em templos pagãos. A respeito disso, Paulo recomenda aos coríntios que não participe das festas nos templos pagãos. E também ele reitera o fato de que a liberdade se expressa em interesse amoroso pelos outros. Neste caso, eu creio que o verso que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo isso resume a resposta de Paulo sobre a liberdade cristã. O outro ponto que podemos destacar é os problemas na liturgia. 3 questões são levantadas. Primeiro, o uso do véu pelas mulheres durante o culto, a conduta durante a ceia. Os crentes, os ricos, se embriagavam na ceia e os pobres, eles passavam fome. O apóstolo diz o seguinte: nisto não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Ele diz: não é a ceia do Senhor que comeis. Então, o outro problema é o problema litúrgico. Era a questão dos dons, o uso dos dons. E por fim, o último problema que eu gostaria de destacar é o problema da ressurreição de Cristo e dos crentes. Paulo relembra a tradição histórica da morte e da ressurreição de Cristo. O Senhor ressuscitado aparecera a muitas testemunhas, inclusive ao próprio Paulo. Ele insiste na realidade de um novo corpo da ressurreição para os crentes. Ele declara que a ressurreição de Cristo nos dá a certeza da ressurreição dos crentes. O crente morre e recebe um novo corpo por ocasião da ressurreição. Os crentes serão as mesmas pessoas,
com corpos transformados. Ao mesmo tempo, no futuro, a ressurreição ocorrerá e os crentes, tanto os vivos como os mortos, receberão novos corpos, que serão adequados para que eles vivam na presença de Deus. Concluindo sua carta, o apóstolo ele corrigiu uma questão doutrinária ao escrever a explicação mais detalhada do Novo Testamento sobre a ressurreição. Embora a igreja estivesse cheia de problemas, Paulo concluiu sua carta de confronto com uma nota de esperança. Os coríntios podiam ter a vitória sobre o pecado e sobre a morte, porque Jesus, em sua morte e ressurreição, já havia decisivamente obtido a vitória. São muitos os problemas, são diversos os problemas desta igreja e nesta carta, né? A peculiaridade de 1 aos Coríntios está no fato de que essa carta revela Paulo aplicando o evangelho a assuntos da vida cotidiana. A fé que Paulo tem é que Deus age decisivamente em favor da salvação do homem em Cristo Jesus. Em 1 aos Coríntios, aprendemos que a fé cristã não inclui apenas uma dedicação a Deus em Cristo, mas a reflexão a respeito do significado dessa dedicação, em referência às afirmações teológicas e éticas na vida diária dos crentes no mundo atual. Vejamos algumas aplicações da carta, pois sem dúvida a primeira carta aos Coríntios é o livro da Bíblia que contém mais conselhos práticos para os cristãos. Aprendemos em 1 aos Coríntios que podemos atingir um alto grau de espiritualidade mesmo estando em ambientes pecaminosos e desfavoráveis. De maneira geral, podemos asseverar que a primeira epístola aos Coríntios não é essencialmente uma epístola doutrinária, à semelhança de Romanos e Gálatas, ainda que seja discutidas certas questões doutrinárias, como a gente viu, muito importante. Mas em 1 aos Coríntios vai ter discussões, sobretudo no que diz respeito à prática do governo da igreja. Os temas apresentados na carta são essencialmente éticos e práticos. E por causa dos muitos problemas acerca dos quais Paulo escreveu, no intuito de corrigi-los, encontramos a mais completa declaração da ética da fé cristã em todo o Novo Testamento. Em contraste à epístola aos Romanos, por exemplo, nesta primeira epístola aos Coríntios, não abordamos as relações entre o cristianismo e o judaísmo, sobre como esses dois sistemas religiosos podem ser harmonizados entre si. Mas antes nós lemos como a igreja cristã pode entrar em um ambiente pagão, prosperando e permanecendo pura. Talvez o aspecto principal dessa epístola seja a ênfase dada à vida da igreja local. A ordem e os problemas da igreja primitiva estão diante do leitor. Se Romanos pode ser chamada a carta teológica, 1 aos Coríntios é certamente uma obra prática. Se em Romanos Paulo parece o professor moderno de teologia bíblica, em 1 aos Coríntios ele parece um pastor-professor, enfrentando o cuidado com a igreja na linha de frente da guerra cristã. Então, meus irmãos, enquanto a igreja procurar ajuda para viver uma vida em épocas de pressão, sempre considerará esta carta de Paulo como um tesouro, porque é muito rica. Outro ponto, o que surgir que pode ameaçar a comunhão da igreja, nós devemos olhar para essa carta e perceber como o apóstolo combateu as ameaças. E de igual modo devemos combater com veemência a fim de assegurar a comunhão da igreja. E pedir a graça de Deus, com certeza, para não cair em erros semelhantes da igreja de Corinto, no que diz respeito à temática da comunhão, meus irmãos. Embora seja verdade que Paulo ele fala movido por uma verdadeira afeição, ele também não poupa a vara, nem trata com nenhuma verdade básica com panos quentes. Para qualquer tipo de erro, Paulo ele é rigoroso. E é possível perceber a decepção de um pai ressentido nas palavras sérias de Paulo aos Coríntios. Contudo, o apóstolo, como cirurgião, ele diagnosticou o problema e concentrou seus esforços diretamente na fonte, o orgulho e a falta do verdadeiro amor. A igreja tinha o conhecimento, mas não o amor. Tinha carisma, mas não o caráter. Meus queridos, sem dúvida, esta carta ela é muito conhecida e justamente por um capítulo que é simplesmente sensacional,
que é o capítulo 3. Vejamos, portanto, a leitura do capítulo 13 de 1 aos Coríntios. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se enfuna, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Oh, glória a Deus, maravilha! Em meio a todas as dificuldades, a carta nos traz um dos textos mais célebres de toda a Bíblia, o capítulo do amor. Em nenhuma outra carta Paulo demonstra tão claramente a primazia do amor como em 1 aos Coríntios. O amor não é meramente uma emoção, mas uma forma de viver diante de Deus. E eu encerro essa reflexão com o verso 58 do capítulo 15 que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, que você seja firme e inabalável no estudo da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente e que você possa continuar trilhando na palavra do Senhor. Até a próxima, se assim o Eterno quiser.